Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Está escrito assim: e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Está escrito aqui, irmãos, Ele nos fez reino e sacerdotes. Pastora, eu não me sinto, mas Ele fez. Pastora, mas não me sinto assim, reino? Como assim reino? Mas você é. Mas eu não acredito, mas você é. Acreditando ou não acreditando, você é. Eu quero dizer para você que você acreditando ou não em qualquer coisa que está escrito aqui, não muda o fato de que é. O que está feito, está feito. Quando Jesus disse, está consumado, irmãos, está consumado. Foi feito. E está escrito aqui, na minha Bíblia, na sua Bíblia, que Ele nos fez basileus. A palavra original aqui é basileu. Diga comigo, basileu. A palavra basileu significa Senhor da terra. Forte, não é? Príncipe do povo. Líder. Talvez nós pudéssemos traduzir ainda mais para o português. Chefe. Dono. Proprietário. Então, basileu significa isso. Ele nos constituiu, Ele nos fez senhores da terra. Ah, não, pastor, mas eu não me sinto assim. Ah, eu? Mas eu? Pastor, eu só tenho primário. Ele te constituiu com primário, sem primário, com 10 primário, com seja o que for. Ele te constituiu reino. Ele te constituiu Senhor da terra. Ele te deu autoridade. Quando a Bíblia fala de reino, está falando de governo. Está falando de autoridade. Está falando, irmãos, de uma posição. Ele te tirou de um lugar e te colocou em outro. Não, mas isso aí não é para mim. Eu sei que muitas vezes quando nós ouvimos uma palavra dessa, parece um conto de fada. Hoje eu estava falando isso para as irmãs lá na chácara. Tem coisa que a gente ouve da palavra de Deus, irmãos, que você ouve, não, é a Bíblia, né? Não, a Bíblia fala mesmo. Não, está na Bíblia mesmo, está na Bíblia. Mas aquilo parece que não encaixa. Aquilo parece que não cai no seu coração. Você não se sente daquela maneira. Quantos confessam que muitas vezes, em várias coisas, isso acontece dentro de você? Diga amém. Mas isso não muda o fato de que você é. Vá comigo para Colossenses. Está feito. Colossenses capítulo 2. Hoje eu estou aqui pensando. Assim, ontem, né? Não foi só ontem, não foi só hoje, mas a presença de Jesus nos encheu tanto hoje ali naquela chácara, que eu estou aqui, parece que eu estou sem respiração. Eu não sei o que está acontecendo comigo hoje. Parece que eu estou assim, só quando você não cabe dentro de você. Vocês viram que eu estou meio, sei lá, não sei. Sabe quando Jesus te enche assim, é uma coisa tão... Fala para o teu irmão, a única coisa que te enche é Ele. Sabe aquele negócio que te enche? Parece que eu estou cheia, assim, sabe? Irmãos, literalmente a palavra diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, é possível você ficar cheio, independente de qualquer circunstância. Sabe, ele é para mim, acabou. Ah, mas é isso, Ele é para mim, acabou. Sabe, é possível você se encher dele de tal forma que, cara, olha, você fica cheio dele, entendeu?
Pergunta ao teu irmão, você está entendendo? Ai, você podia tanto entender isso. Misericórdia, é só uma... Fecha os parênteses aí. Vamos continuar aqui. Colossenses capítulo 2, verso 13. E a vós outros, esse vós outros é você, viu? Sou eu e é você. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Fala para o teu irmão, você não deve um centavo, nem para Deus, muito menos para o diabo, nem para ninguém. Você não deve nada. Ele rasgou a duplicata. Lembra da duplicata? Acho que hoje em dia ninguém usa mais, né? Claro. Duplicata, ele rasgou. É isso que está escrito aqui, ele rasgou. Fala para o teu irmão, ele resolveu o seu problema. Pastor, eu me sinto tão culpado. Eu me sinto culpado. Eu me sinto devedor. Eu me sinto. Fala para o teu irmão, larga o me sinto. Esse me sinto não te leva para Deus. Eu creio, te leva para Ele. Deixa o me sinto. Por isso que Jesus diz assim, ó, você tem que deixar essa vida. Você tem que deixar o seu psique, porque senão você não me segue. O psique só quer viver sentindo. Ele rasgou, amém? Verso 15. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Triunfou. Venceu completamente. Tirou todas as armas. Não tem mais arma. Não tem mais dívida. Não tem mais como acusar. Não tem mais como te escravizar. Não tem mais nada disso. Irmãos, quando você lê ali, Apocalipse, nos fez reino e sacerdotes. Aqui, rasgou o escrito de dívida. Vá comigo para Efésios. Efésios diz exatamente a mesma coisa, capítulo 2, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pare e preste atenção aqui numa coisa. Quando é que Ele me vivificou? Quando eu ainda estava... Vocês prestaram atenção nisso que está escrito aqui? Olha o tempo desse texto aqui, irmãos. Estando ainda mortos, eu ainda estava morta. Quando eu estava morta, Ele me deu vida. Explica isso. Explica isso. E é isso que o Espírito Santo vai te explicar nessa noite. Porque quando Ele te explicar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa entender isso. Quando você estava morto, Ele te deu vida. E mais, além de te dar vida, olha o que Ele já fez. Capítulo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando é que Ele me ressuscitou? Quando eu estava lá pecando ainda. Eu estava lá ainda vivendo a morte. Ele me ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Rasgou minha dívida, me deu autoridade de proprietário da terra, de senhor da terra, me colocou com Ele nas regiões celestiais, ou seja, no lugar onde Ele está, eu estou. Está escrito, eu estou
em Cristo. Está escrito, sou da família de Deus. Passa aí uma página, 2 páginas aí atrás. Gálatas capítulo 4, verso 7. Ele fez mais uma coisa além disso. Verso 7. Assim já não és mais escravo. Gálatas capítulo 4, verso 7. Assim já não és mais escravo. Repitam isso. Mais uma vez. Toda a igreja com fé. Bem alto agora. Eu não sou mais. Você não é mais. E o que você é então? Olha o que está escrito. Se és, assim já não és mais escravo, mas... E se és filho, és também feito... rasgou minha dívida, me deu vida, me colocou nas regiões celestiais em Cristo, me adotou, me fez filha, me deu a herança, porque quando você adota alguém no papel, automaticamente essa pessoa se torna herdeiro de tudo que você tem. Foi isso que ele fez comigo e com você. Pastor, eu não me sinto. Fala para o teu irmão, largo me sinto. Esse tal de me sinto, larga ele. Diga para o teu irmão, porque o que está aqui é. E aí, irmãos, esses dias, eu no meu caminho com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é a luz. O Espírito Santo, ele é a revelação. O Espírito Santo não está aqui para fazer nada com você, além de te fazer conhecer. Temos falado e ministrado muito isso aqui. Não, pastor, isso aí que você está falando, eu já sei. E eu sei que você já sabe. Eu não estou falando porque você não sabe. Eu estou falando para gerar essa fé em você. Eu não estou gerando para te dar informação. Eu estou falando de novo para que você creia. Porque a fé vem por ouvir. A fé vem por ouvir. Você não precisa ser informado que você é filho. Você precisa crer que você é filho. Então, amado, ele fez. Fala para o teu irmão, sentindo, crendo. Ele fez. Está feito. Está documentado. Assinado com sangue. Registrado. Sangue do Cordeiro. Está feito. Por isso que está escrito que o Espírito Santo nos foi dado para nos fazer conhecer o que nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo está dentro de você. Rafael, você não é escravo mais não, porque você está fazendo isso aí é escravo que faz isso aí, Rafael, não faz isso mais não, meu filho, não faça isso mais não. Escravo que tem esse comportamento. O Espírito Santo está dentro de você, te iluminando, te revelando, te mostrando que você é filho de Deus. E quando eu vejo, e quando eu acredito, eu me comporto. Quando eu me comporto, eu creio. E quando eu creio, aí eu vou falar o que eu quero falar nessa noite. Tudo está feito, amém? Tudo está feito, amém? Vá comigo então para Romanos. É uma graça muito grande, quem concorda? Sair de escravo para basiléu é uma mudança muito grande. Sair da morte para a vida é uma mudança muito grande. Sair da miséria para ser herdeiro de tudo que Deus tem, meu Deus, que mudança. Sair da enfermidade para a saúde. Sair da derrota para um caminho de vitória, meu Deus, que mudança. Quem concorda que, olha, pastora, se eu não acreditasse em Deus, na palavra, eu ia achar que você está contando um conto de fada.
Fala para o teu irmão, mas esse conto não é conto, é a verdade. O que eu estou falando para você não é historinha, que quando eu cresci vi que não era verdade. Eu quero te dizer, a verdade, essa é a verdade. Mas aqui em Romanos capítulo 5 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé. Justificados pela fé. Justificados pela fé. Justificados pela fé. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé. Obtivemos entrada pela fé. Você já foi convidado para uma festa maravilhosa, chiquérrima? Sabe aquela festa que assim, tem 1 milhão de pessoas na cidade, e aquela festa tão linda, tão maravilhosa, só tem 100 convites. E você só entra na festa com o convite. Quem já foi numa festa assim? Você foi convidado. Mas se você esquecer o convite em casa, você entra? Porque você entra mediante a apresentação do convite. Você é convidado. Você oficialmente, legalmente, você faz parte daquela festa, sim ou não? Você está lá, seu nome, tudo. Mas você tem entrada mediante a apresentação do convite. E é isso que está escrito aqui. Por quem obtivemos entrada pela fé. E é sobre isso que o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração esses dias. A diferença entre herdar e possuir. Vocês concordam comigo que no nosso país, na lei brasileira, no dia a dia, na nossa sociedade, acontece fatos assim, pessoas herdam, são herdeiras, mas não são possuidoras? Acontece isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Você tem um carro. Você comprou esse carro, foi lá no Samuel, na Samalto Veículos, comprou um carro lá, pagou, documento está no seu nome, está documentado, no sistema do Detran, proprietário do carro. Aí você sai todo feliz, você é o dono do carro. Deixa ele na esquina ali, vem um ladrão, leva seu carro. A partir daquele momento, você é o proprietário do carro, mas você não é o possuidor do carro. Você não está usufruindo daquele carro. Quem está dirigindo ele não é mais você. Quem está andando nele de boa, não é você. E aí eu te pergunto, se isso acontece com você, o que você vai fazer? Responda para mim. Você comprou um carro zero. Foi lá, comprou um Sonata. Veio o ladrão, levou. O que você vai fazer? Gente, levou meu carro ali. Legal. Gente, olha, eu tenho um Sonata. Você vai chegar aqui na igreja, gente, olha aqui o documento, eu sou dono do Sonata. Legal. Você vai fazer isso? Claro que você não vai fazer isso. Você vai buscar a posse do seu carro. Você vai atrás. Você vai fazer um BO. Você vai abrir. Você vai na polícia e vai, olha, esse carro é meu. E você vai atrás e você vai procurar. Você vai exigir a posse do que é seu. Sim ou não? E se você não achar, você vai aonde? No seguro. Na seguradora. Você vai buscar o que é seu. Diga para o teu irmão.
Fé é quando você não abre mão do que é seu e busca o que é seu. Jesus chamou o diabo de ladrão. Chamou ou não chamou? É um dos títulos do diabo. Ele é ladrão. Vá comigo para Lucas. Lucas capítulo 18. Jesus ensinou algo muito importante a respeito disso, irmãos. Lucas 18 diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, não quis atender. Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte, me importune muito. Disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Verso 8. Digo-vos, depressa lhes fará justiça. E aí Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O pastor Heber já pregou aqui, nesse texto, já nos ensinou isso aqui, amém? Não sei quantos estão lembrados. Jesus disse o seguinte, a primeira palavra que ele disse aqui: o dever de orar sempre sem jamais esmorecer. O Espírito Santo me chamou a atenção dessa palavra, esmorecer. Em vários lugares do Novo Testamento, você encontra a palavra não desanimar, ficar firme, perseverar, não esmorecer, não duvidar, não voltar atrás, olhar firmemente, não desistir, não abrir mão. Diga para o teu irmão: isso é fé. É a fé que vai te levar a ser mais do que herdeiro. Vai te levar a ser possuidor. Porque Deus já te fez herdeiro. Irmão, se alguma coisa está faltando, não é da parte de Deus. Se alguma coisa falta, não é da parte de Deus. Deus já legalizou tudo. Jesus disse assim: olha, depressa vos fará justiça. Ou seja, Jesus saiu dali, foi para a cruz. Jesus morreu no seu lugar. Jesus subiu. Jesus está lá com o Pai. Jesus colocou você com Ele. Jesus te colocou dentro dEle. Ele já te fez filho. Ele já te deu o Espírito. Ele já te deu herança. Ele já deu tudo o que Ele é. Irmãos, está escrito: tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Ah, pastora, não é bem assim. É assim. Não diga que não é por causa da tua fé debilitada. Irmãos, o que nós precisamos fazer é o que essa viúva fez. Foi isso que Jesus ensinou aqui. Faça o que essa viúva fez. Ela lutou pelo seu direito. Ela foi atrás, ela não aceitou. A questão é, irmãos, que como nós aceitamos. Levou meu carro? Levou. Eu me lembro um dia, foi até engraçado, que eu falei esse levou aqui, eu lembrei, um dia uma irmã fez isso. Levou, olhou para mim, levou. Algumas pessoas aqui vão lembrar disso. Um dia eu estava lá no centro, estava eu, duas irmãs. E aí, passou um pivetinho lá na Goiás, ali na Goiás com a 4 ali. Passou um pivete, arrancou o relógio da irmã do meu lado e saiu correndo. E eu virei, levou seu relógio? Ela, levou. Eu nunca esqueci. Ela, levou. Gente, eu saí correndo. Bobeira, não faça isso nunca, tá? Nunca façam o que eu fiz, tá bom? Mas eu tive aquela reação. Não, leva não. Vou pegar de volta. Saí correndo atrás do menino. E correndo atrás desse menino. E correndo atrás desse menino. E aí cheguei perto do menino. Era um pivetinho. Peguei o relógio. Me dá isso aqui. E saí correndo com o relógio de volta. Não, olha. Fala pro teu irmão. Faz isso nunca. Estou contando. Só para mostrar que você precisa ter essa atitude com a sua herança. Você tem que ter essa atitude. Você desiste. Você olha o tamanho do gigante e fala assim: olha,
Você faz igualzinho os 10 espias. Os 10 espias, eles já eram donos da terra. Sim ou não? No momento em que Deus disse que aquela terra era deles, era deles. Aquela terra não era daquele povo, aquela terra era deles, porque a terra é de Deus. E Deus deu e acabou. E quando Deus dá, está dado. E Deus disse, aquela terra é de vocês, entra, porque eu dei para vocês. Mas 10 dos homens foram na terra, viram, nossa, que coisa linda, maravilhosa. Olha, é o tal negócio, né? Parece até um conto de fadas essa terra. É tudo tão lindo, olha os frutos. Eles chegaram diante do povo e disseram assim, olha, realmente é uma coisa incrível a terra. Só que, impossível entrar lá. É uma terra de gigantes, nós seremos devorados. Olha, eles são enormes e a gente parece formiguinha assim. Já Josué e Caleb disse, não, a terra é nossa. Nossa, que alívio, né? Fez um silêncio. A terra é nossa. Olha, a terra é nossa, nós vamos entrar. O Senhor é conosco. E nós vamos derrubar. E nós vamos devorar eles como pão. 2 confissões. 2 atitudes. 2 herdeiros. Me entenda. 2 grupos. 2 espécies de pessoas. Um grupo disse, lindo. Ah, mas eu não consigo. Não vai dar. É grande demais. Ih, não dá. O outro disse, vai dar. Vamos entrar. E aí, irmãos, está escrito em Números 14. Como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Deus chegou e disse, esse aí que falou que não entra, que duvidou, que não creu, não vai entrar. Eles disseram, vamos morrer. Eles vão morrer. Eles morreram, irmãos, porque eles disseram isso. Eles creram nisso. Josué e Caleb entrou e possuiu, porque eles creram nisso. Eles acreditaram nisso. Josué e Caleb, eles não eram mais donos daquela terra do que os 10. Mas neles está escrito, houve um outro espírito. Então, amados, deixa o Espírito Santo levar você para além de ser herdeiro, ser possuidor. Imagine que eu compro um apartamento. Pego esse apartamento e dou de herança para o meu filho Estevão. É dele, está lá escrito tudo no nome dele. Estevão Lino Rodrigues, é dele, a escritura, ele é o dono. Quando o Estevão chega no apartamento, tem alguém morando lá. E diz assim, não, que seu, o quê? É meu, eu moro aqui. E tem anos que eu moro aqui, não vou sair não. Se isso acontece com você, o que você faz? Ah, então tá bom, pode ficar aí. Não tem nada não. Você faz isso? Ninguém inteligente faz isso. Você vai na justiça, você vai no juiz, e você pede o quê? Como é que chama? Reintegração de posse. Você faz o que a viúva fez. Você tem que fazer exatamente o que Jesus falou aqui da viúva. Você vai e diz, não. É meu, eu quero, e é agora, é meu. Eu quero te dizer que todas as vezes que você abrir mão do que é seu e do que você é, amado, se você entregar para o ladrão, se você abrir mão, se você esmorecer, se você desanimar, amado, você vai continuar sendo dono. Você vai continuar a ser dono daquilo. Só que você não vai possuir. Porque o que faz você possuir é a fé. E a fé é um comportamento. É um comportamento que diz assim, é meu e eu não abro mão e pronto, acabou. E quero te dizer que se você se firmar nisso, querido, a palavra, ela não falha. Deus te deu e é seu. Deus te deu e é seu. Acredita nisso. Acredita nisso. Vai comigo para Lucas, para a gente terminar.
Lucas capítulo... Olha que coisa interessante demais. Lucas capítulo 12. Querido, grava bem a atitude que você tem que ter. Fé é uma atitude, é um comportamento. É uma maneira de ser, de pensar, de agir, de falar. Não aceitar. Não aceito, me dá. Não aceito viver assim. Quantas coisas na sua vida você aceita e fica. E fica. E fica. E fica. Enquanto você aceitar, você vai ficar. Você vai ficar naquilo que você aceita. Você vai ficar naquilo que você acredita. E vai abrir mão de tudo aquilo que é seu, por herança, por direito. Olha aqui, Lucas capítulo 12, diz assim, verso 22. Disse Jesus aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Diga, apreensão. Isso é uma atitude. Estar apreensivo, isso é um comportamento, isso é uma atitude. Continua lendo comigo, verso 23. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Aqui Jesus falou, ele comparou, observa os corvos, Deus cuida deles. Eles não ajuntam, eles não fazem como os homens fazem. Irmãos, existe uma maneira de enriquecer humana, existe uma maneira de enriquecer em Deus. A humana está escrito em Gênesis, do suor do teu rosto, Então, desde que você nasceu, o que as pessoas dizem para você? Olha, se você ralar demais, é ralar, é trabalhar muito, é estudar muito, e olha, você garra mesmo, garra. Esse é o caminho para você. Diga para o teu irmão, esse realmente é um caminho. É um caminho. Só que, irmão, Jesus está falando aqui de um outro caminho. Jesus disse assim, olha para os corvos, observa eles. Deus é quem cuida deles. Não estou dizendo que quem crê em Deus não tem que trabalhar. Mas trabalhar em Deus é bem diferente. Fala para o teu irmão. É bem diferente. Aí ele diz assim, verso 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Visto que nada podeis fazer. Visto que nada podeis fazer. Visto que nada podeis fazer. Pastora, mas eu acho que eu posso e eu luto com todas as minhas forças para fazer. E aqui está escrito, visto que nada podeis fazer. Visto que nada podeis fazer. Nada. Acredita, nada. Visto que nada podeis fazer. Você pensa que pode? A fé não pensa que pode. A fé pensa que tem. É diferente. A fé não pensa assim, eu vou fazer isso, e eu vou fazer, e eu vou fazer. Não, a fé pensa assim, Ele fez por mim, Ele fez por mim, Ele fez por mim, está feito, Ele me deu, Ele me fez filho herdeiro, e é isso. A fé pensa assim. Continua lendo comigo. Verso 26. Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai como crescem os lírios, não trabalham nem fiam, contudo digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Verso 28. Se Deus assim veste, se Deus é outra fonte. Se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé.
Verso 29. Não pergunteis o que é a vez de comer, ou o que é a vez de beber. Não andeis inquietos. Verso 30. Pois os gentios de todo mundo buscam essas coisas. Buscam essas coisas. Repete comigo assim, buscar essas coisas. Fala para o teu irmão, você vai buscar outra coisa para ter a coisa. Profundo, né? Vou até repetir. Mas você, o mundo busca essas coisas. Mas você vai buscar uma outra coisa para ter essa coisa. E aí ele diz aqui, verso 29, 31, 20, 30. Pois os gentios de todo mundo buscam essas coisas, e o vosso Pai sabe que necessitais delas. Verso 31. Buscai antes o reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus. A palavra reino aqui é aquela mesma palavra de Apocalipse. Basileus. Diga comigo, Basileus. Então ele diz aqui, buscai antes. A palavra buscai aqui, nós já ministramos isso aqui algumas vezes. É o quê? Quem lembra? O que é a palavra buscai aqui? Você não lembra? Zetel. A palavra buscai aqui é a palavra zetel. A palavra zetel significa exigir. Exigência de algo. Então Jesus disse assim, ao invés de você buscar essas coisas, você exija que você é proprietário, que você é dono, que você é rei, que você é líder. Exija o seu reino. Irmãos, ele estava falando do seu reino. Ele estava falando do meu reinado, o reino da Gleiva. Eu reino com ele. Eu reino com ele. Eu vivo com ele. Eu ando com ele. Eu estou nele. Então Jesus disse assim, ao invés de vocês entrarem pelo caminho da ansiedade, da preocupação, da inquietação, da busca, exija o que é seu. Exigir, irmãos, é fé. Eu quero te dizer, não se conforme. Eu sei que alguns aqui estão ouvindo essa palavra. Não, a pastora Gleiva está empolgada demais. Ela prega certas coisas assim que, sim, não é bem assim. Você vai viver o que você crê. Eu creio nisso aqui, irmãos. E eu tô andando nisso aqui. Porque o dia que eu não creio nisso aqui mais, amados, nem aqui eu vou estar mais. Eu estou aqui é porque eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Irmãos, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. E por crer nessa palavra, quantas vezes ele me livrou? Quantas vezes ele me livrou de morrer? Quantas vezes ele me livrou de enfermidades? Quantas vezes ele me livrou de necessidades? Irmãos, ele não falha. Mas sabe, irmãos, a fé, ela gera um comportamento. Como Deus tem falado comigo nesses dias, o Espírito Santo trabalha em você para te fazer conhecer. Porque quando você conhece, você se comporta. O comportamento, a atitude diante do gigante, a atitude diante da adversidade. Você vai ter adversidade, você vai passar por isso, você vai ser confrontado, você vai estar diante de gigantes. Mas eu te digo, não tema, a terra é sua, possua a terra. Sabe, nesse encontro, como eu fui edificada, como eu ouvi testemunhos, contei testemunhos. Não aceite, saia dessa condição, você não está mais nela, você não é mais escravo, você não precisa mais, não aceite isso, se levante, amém?